Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilha, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, procurador Michael Richard Reiner. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Em férias, auditor Sérgio Valadares. Submeto a ata número 14 para homologação. Está aprovada. Oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, solicitar inclusão em mesa, certidão liberatória 276-891/13, bem como também comunicar o sobrestamento na diretoria de contas estaduais do processo de admissão do pessoal. Na verdade, são dois: 682, 690-10 e o 240-329-10. Obrigado. Está anotado, conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, para comunicar a devolução ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro, processos que tratam de aposentadoria e de inativação do Paraná Previdência, sob números 40.5216/11 e 71.7630/12. Obrigado. Anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobrestamentos na Diretoria de Controle de Atos Pessoal, autos 900-5813, 277-31613, 158-23613, 831-90512, 115-96013, 115-81213, 292-46211, 813-6913, 103313, 292-48911, 985-6212, 752-7013, 824-45312, 183-7212, 135-4012, 345-87611, 289-85211, 632-13111, 733-51511, 171-4712, 403-49311, 161-04013, 493-06911, 234-57811, 479-1211, 315-45411, 713-51411, 828-88212, 304-03813, 552-71511, 933-7412, 550-2212, 551-6212, 729-70811, 222-38012, 694-58412, 694, não, aqui é repetido, 857-50512 e 136-797-2011. Nenhum ganhador se apresentou, devidamente anotado. A palavra está livre. Para o relato da pauta, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Ilustre presidente, conselheiro Nestor Batista, caros componentes desta segunda Câmara, inicio com a certidão liberatória incluída em mesa hoje do processo 276-891-13, município de Céu Azul, interessado, senhor Jaime Luiz Basso. Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pelo deferimento. A Diretoria de Análise de Transferência relatou do não atendimento aos prazos fixados para a conclusão do processo de tomada de contas especial. A Diretoria de Execuções informou que o município está apto a obter a certidão. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifestou-se favoravelmente. O Ministério Público ressaltou que haveria descumprimento dos prazos fixados no processo de tomada de contas especial. Fez ainda alerta ao gestor do município. Em que pese as considerações das diretorias, observa-se que assiste razão à DAT e ao Ministério Público. Em suas manifestações, ambos demonstraram fartamente o descumprimento do município em cumprir com os prazos estipulados, a fim de que se concluísse a tomada de contas especial decorrente da não prestação de contas dos recursos repassados à Adesobras, infringindo aos princípios da autotutela e autocontrole, especialmente do controle da legalidade,
aplicáveis sobre a gestão pública, incluindo-se entidades e dirigentes que recebem recursos públicos. Assim, voto pela não concessão da certidão liberatória. Está em discussão. Qual é o município, Caio Márcio? Céu Azul. Primeiro. Está em discussão, está aprovado. O seguinte é ato de inativação 612.761/08. Prévio São José, Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de São José dos Pinhais. O interessado é Consuelo Artman Peixoto. Aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais concedida à servidora ocupante do cargo de médica do município de São José dos Pinhais. O processo foi encaminhado em diligência aos municípios de Curitiba e de São José dos Pinhais para esclarecimentos acerca de eventual acúmulo indevido de cargos, pois a servidora teria ocupado por um período de 3 cargos de médico. O município de São José dos Pinhais informou que a servidora assumiu 2 cargos de médico. Em um cargo foi nomeada a partir de setembro de 95 e no segundo cargo nomeada a partir de janeiro de 2002. O município de Curitiba informou que a servidora foi admitida em outubro de 82 e em maio de 2000, em ambos para o cargo de médico e que foi exonerada em janeiro de 2006 por intermédio de processo administrativo instaurado em razão de abandono de cargo. A diretoria jurídica, analisando as informações, apontou a possibilidade de ter havido acúmulo indevido de cargos públicos a partir de maio de 2000, os 3 cargos, e a partir de janeiro de 2000, 4 cargos, até janeiro de 2006, data da exoneração dos 2 cargos de médico do município de Curitiba. Sugeriu a instalação de tomada de conta extraordinária para apurar eventual responsabilidade dos agentes públicos e da servidora. Mas, considerando que atualmente não há notícia de acúmulo indevido, em virtude das exonerações ocorridas, a diretoria concluiu pela legalidade do registro da aposentadoria. O Ministério Público opinou favoravelmente ao registro, seguindo a diretoria jurídica e instalação de procedimento próprio para apuração do eventual acúmulo ilegal de cargo. Tendo em vista que comprovadamente não há mais o acúmulo indevido de cargo e que o município de Curitiba adotou todas as medidas legais cabíveis com a exoneração da servidora por abandono de cargo, o voto é pela legalidade de registro da aposentadoria. Mas caso haja dúvidas quanto à questão, o meio correto não é o procedimento de aposentadoria, uma vez que o caso da servidora mostrou-se encerrado. É o voto. Está em discussão o conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, diante do indicativo de instauração de tomada de contas, eu vou pedir vistas do processo. Não havendo impedimento, vistas. O seguinte é o 341, 38910, município de Francisco Beltrão. Aposentadoria por idade da servidora Georgina Leonilde Gomes, ocupante do cargo de zeladora. A diretoria jurídica solicitou que fosse encaminhado o processo original de admissão da servidora, com o devido registro, já que nada foi encontrado no tribunal. Solicitou também que fosse retificado o decreto de aposentadoria, com a correção dos cálculos dos proventos, garantindo-se o salário mínimo. Após a intimação, o município somente se manifestou sobre o demonstrativo da média das contribuições que alterou o valor dos proventos, apresentando a retificação do decreto de aposentadoria e sua publicação. Novamente intimada a apresentar o processo original de admissão da servidora, o município permaneceu inerte. Por este motivo, a diretoria jurídica manifestou-se pela negativa e aplicação de multa ao gestor. O Ministério Público seguiu o entendimento do setor jurídico. Assiste razão à diretoria jurídica, pois, mesmo depois de ser intimado pela segunda vez sobre a necessidade de juntada do processo original da servidora, o gestor do município não sanou a irregularidade. Assim, a proposta de voto é pela negativa de registro do ato de inativação com a aplicação de multa administrativa ao seu Vilmar Reichenbach, conforme sugerido pela diretoria jurídica. É o voto. Está em discussão. Apenas uma preocupação, conselheiro Caio Márcio, talvez o senhor procurador possa nos socorrer. O não registro pode prejudicar
àquela que está requerendo a aposentação? Porque não estamos registrando, estamos aplicando a multa, não é? Ao gestor. Isso. Multa administrativa ao seu Vilmar Reichenbach. Não, o relato de Vossa Excelência é perfeito. Apenas essa preocupação, porque pode ser que quem não deu causa à irregularidade esteja também tendo uma condição considerada irregular. O senhor procurador talvez possa... Senhor presidente, Dr. Caio, ele relatou bem a questão que o município, na verdade, ele não encaminhou nenhuma informação acerca da admissão da servidora. Até eu estava procurando aqui no processo em que data que teria se dado essa admissão, não tem. Mas o caso que tem enfrentado a diretoria jurídica é que diversos municípios do estado do Paraná, agora fazendo alguns levantamentos, têm simplesmente sonegado muitas informações acerca de admissões de pessoal. Não sei se esse é o caso, mas também, mesmo após solicitações, nada se informa ao tribunal. Eu acredito que, inclusive, a razão e o rigor esteja mais ou menos nesse sentido, né? Porque não tem informação nenhuma sobre a admissão da servidora, mesmo em estado a se manifestar o município. Ainda em discussão, está aprovado o voto, mas eu só quero deixar registrada esta preocupação. Admissão de pessoal, 233-00410, Universidade Estadual de Maringá. O interessado é o senhor Décio Esperandil. Admissão para o preenchimento do cargo de técnico administrativa por tempo determinado. Diretoria Jurídica informou que se trata de admissão complementar de processos a julgado legal. Manifestou-se pela legalidade. O Ministério Público observou que a contratação cedeu com o uso de verba de convênio, cujo objeto era a implantação de cursos à distância, além da capacitação de profissionais que atuem no sistema de universidade aberta do Brasil. Solicitou esclarecimentos. A universidade ressaltou que o plano de trabalho previa a contratação de 4 pessoas por 12 meses para a constituição da equipe multidisciplinar e que esta contratação se fez imprescindível para dar suporte administrativo à equipe de tutores e professores envolvidos no projeto. Em nova manifestação, a diretoria jurídica ratificou seu entendimento pelo registro. O procurador ressaltou, mesmo existindo lei estadual autorizando a utilização de verba proveniente de convênio, trata-se de lei inferior à Constituição que veda a aplicação do repasse da forma como se deu. Opinou pela negativa de registro. Após o exame dos autos, verifica-se que assiste razão à diretoria jurídica. Não obstante o entendimento ministerial, cumpre destacar que a presente contratação e o uso da verba proveniente do convênio são objetos de análise distintos e, no caso, houve a efetiva prestação de serviço dentro do escopo do convênio. Assim, eu voto pela legalidade do registro da admissão nos termos da diretoria jurídica. Está em discussão. Aprovado. 471-68110, Universidade Estadual de Londrina. Interessada Nadina Aparecida Moreno. Admissão complementar para preenchimento de vagas de professores colaboradores. Diretoria Jurídica opinou pelo registro. O Ministério Público entendeu que a entidade não conseguiu comprovar a real necessidade de se recorrer à contratação temporária. Opinou pela negativa do registro. A questão está centrada na justificativa para a realização das contratações temporárias realizadas. O pré-julgado 08 enfrentou essa situação. Assim como em situações similares, outras diversas decisões desta Casa foram dadas no mesmo sentido, com base no princípio da continuidade da prestação do serviço público. Assim, considerando a jurisprudência do Tribunal, o voto pelo registro das admissões conforme diretoria jurídica. Está em discussão. Aprovado. 139-08711, município de Vitorino, e o interessado é o senhor Valdir Piccolotto. Admissão do pessoal complementar para o cargo de auditor de controle interno. A diretoria jurídica, após as informações prestadas pelo município, considerou que as admissões foram feitas dentro do prazo de validade do concurso, que a ordem classificatória foi obedecida e, apesar de haver detectado alguma inconsistência de natureza formal, opinou pela legalidade do registro da admissão. Fez advertência para que o município complete os dados do SINAP.
O Ministério Público de Contas considerou que o controle interno deve ser exercido por servidor efetivo e não provido através de concurso público. Opinou pela negativa de registro. É o relatório. O entendimento desta Casa, cita os acordos 867/10 do Pleno e 577/11 da Primeira Câmara, é de que o controlador interno deve ser um servidor efetivo. A efetividade está diretamente ligada ao concurso público e à forma de provimento do cargo. O acordo 26508, que respondeu consulta da Câmara de Santo Antônio do Paraíso, balizou algumas regras que vêm servindo de parâmetro ao tratar o tema. A decisão defendeu a tese de que é salutar a existência de um mandato para o controlador interno com atribuições temporárias, apresentando algumas alternativas. Há uma série de orientações quanto ao controle interno, mas não existe regra explícita que impeça municípios, principalmente os de pequeno porte, sem contadores ou pessoas de formação jurídica ou equivalente, de promoverem concurso público, até porque o município goza da autonomia conferida pela Constituição Federal. Assim, não parece ser a melhor interpretação impedir que municípios de pequeno porte realizem concurso público para o cargo de controlador interno, se não há outra alternativa. É fácil verificar que o cargo de auditor de controle interno foi criado pela Lei Municipal 948/2007, sendo que o edital do concurso é de janeiro de 2008, ou seja, o município criou o cargo e realizou o concurso antes mesmo de se ter uma jurisprudência consistente sobre o tema. Assim, é preciso que se interpretem as regras de forma a não criar uma barreira intransponível para os municípios de pequeno porte. De igual maneira, não se pode apenar aquele que fez concurso nos termos que a legislação determina. Assim, eu voto pelo registro do ato de admissão de pessoal realizado mediante concurso público do município de Vitorino. Voto. Está em discussão? Também é só uma preocupação, conselheiro Sim. Caio Márcio. Já me manifestei em outras oportunidades. Não é impedir o município que faça o concurso. Mas no caso de um município como este, pequeno, não sei bem o tamanho de Vitorino, 15 mil, 20 mil habitantes, o auditor de controle interno, o conselheiro Bonilha, passa a ser mais forte do que o prefeito, porque ele é o único, fez concurso, é imexível, não é? Como diria o grande Magre, e acaba sendo não só um fiscal, principalmente em cidade pequena, onde geralmente existem dois lados políticos, não é? E aí o adversário ganha e tem o maior adversário dentro da prefeitura, que é o controlador. Mas o voto de Vossa Excelência é bem colocado, os comentários também foram felizes, mas a preocupação também tem que ser registrada. Está aprovado. Certidão liberatória 63.801/13. Entidade Pró-Saúde, Associação Beneficente de Assistência Social. Interessado Danilo Oliveira da Silva. Pedido de certidão interposto pelo Hospital Municipal de Araucária, do qual a Pró-Saúde, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, é gestora. Conforme informação prestada pela Diretoria de Análise de Transferência em 17 de maio passado, que em pesquisa ao Sistema de Controle de Certidões constatou que a entidade requerente possui certidão liberatória emitida em 12 de abril de 2013, com vigência até 11 de junho de 2013. Entendeu que demanda encontra-se satisfeita. Assim, o voto é pela perda de objeto e o encerramento desse processo. Está em discussão, aprovado. Processo de servidor do Tribunal 681233/12. Requerimento feito por Maria Isabel Ataíde Fontana, técnica de controle, para o pagamento da verba de representação referente ao período de 10 de agosto de 2012 a 31 de agosto de 2012. A Diretoria de Gestão de Pessoas informou que a servidora recebeu a sua verba de representação a partir do dia 4 de 9 de 2012. A Comissão de Avaliação de Desempenho informou que, por decisão da presidência dessa Corte,
A data inicial do benefício foi fixada em 4 de nove de 2012, data em que foi exarado o último documento essencial ao cumprimento dos requisitos necessários à implementação da verba, mas ressaltou que assista razão a requerente, pois a condição para a implementação da verba ocorreu já em 10 de agosto de 2012, data em que o gestor da unidade na qual estava lotada atestou o preenchimento das condições legais para o benefício. Diretoria Jurídica e Ministério Público seguiram o entendimento da Comissão de Avaliação e Desempenho. Eu acompanho as manifestações uniformes e voto pelo deferimento do pedido, fixando o dia 10 de 8 de 2012 como marco inicial para o recebimento do benefício. Está em discussão? Aprovado. 197-240-13, pedido de abono de permanência, formulado por Cláudio Roberto Penteado Lanzarini, analista de controle. Diretoria de Gestão de Pessoas informou que o servidor fez jus ao abono a partir de 28 de março de 2013, implementando todos os requisitos para a aposentadoria com proventos reduzidos, conforme artigo 6º da Emenda à Constituição 41. Diretoria Jurídica opinou pelo deferimento, requereu a remessa dos autos ao Paraná Previdência, o que foi feito. O Paraná Previdência se manifestou favorável ao pedido. O Ministério Público adotou a mesma razão de decidir da Diretoria Jurídica e a proposta de voto é pelo deferimento do pedido. Eu voto. Está em discussão? E apenas quero atestar que há comentários que devem ser feitos. Vossa Excelência está votando de um abono permanência de um profissional dos mais dedicados, qualificados desse tribunal, inclusive como presidente da Associação de Servidores, realizou uma das melhores obras que é a associação. Então, quero cumprimentá-lo pelo relato e também ao Cláudio Lanzarini, um profissional de extrema competência e de grande caráter. Aprovado. Eu tenho o relatório de inspeção 359-86509 do município de Matinho, que eu solicitaria que continuasse adiado, presidente. Continua. Prestação de contas anual 174-83112, Câmara Municipal de Adrianópolis. O interessado, Sandro Júnior dos Santos. É uma prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade. O Ministério Público opinou pela irregularidade, pois constatou que a Câmara efetuou a contratação de 2 empresas, caracterizando a terceirização da atividade de contador no exercício de 2011 em afronta ao pré-julgado 6. Após o contraditório, a Diretoria de Contas Municipal concluiu que o proceder da Câmara esteve fora dos parâmetros definidos pelo Tribunal. Mas, diante da aplicação do regramento uniformizante do escopo da análise estabelecido pela Instrução Normativa 63/2011, a diretoria mantém a conclusão de regularidade das contas. O Ministério Público concluiu que restou evidente que as contas estão irregulares pelo descumprimento das normas previstas no pré-julgado 6, cabendo imputação ao gestor de multa. Com a devida vênia, entendo que a questão envolvendo o afronto ao pré-julgado pode ser cometida em ressalva, considerando que, em situações similares, cito acordos 2313/11, 1366/12 e o 3022/12 e ainda o 248/11 da primeira Câmara, assim se posicionou esta Casa. Contudo, não pode ser desconsiderada como escopo de investigação futura. Além disso, parto do princípio que os serviços estavam sendo regularmente prestados, não caracterizando dano ao erário. Assim, o voto é pela regularidade com ressalva das contas do senhor Sandro Júnior dos Santos, presidente da Câmara, determinando ao atual gestor que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva apontada. Voto. Está em discussão. Aprovado o voto. Seguinte, 204.200/12, Câmara Municipal de Mato Rico. O interessado Antônio Alves Vasconcelos. Prestação de contas do exercício financeiro de 2011.
Após o contraditório, a Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade, ressalvando o recebimento acima do valor devido pelos agentes políticos. Sugeriu a aplicação de multa pelo atraso de um dia na entrega das contas. O responsável apresentou comprovante de ressarcimento dos valores recebidos da maior. O Ministério Público acompanhou a diretoria. Quanto ao recebimento de valores acima do valor devido pelos agentes políticos, considero que a ressalva indicada pode ser retirada aplicando-se a súmula 8 desta Corte, pois a devolução dos valores se deu antes da decisão de primeiro grau. Quanto à multa sugerida, considerando que o atraso de apenas um dia na entrega das contas é a única falha que restou apontada em toda a gestão, fundado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de que não há indícios de que o gestor tenha agido com desleixo, deixo de acatar a proposta de aplicação do multa. Assim, o voto, que é pela regularidade das contas, do senhor Antônio Alves Vasconcelos, presidente da Câmara. Está em discussão. A aplicação da Bonilha. multa era pelo atraso de um dia? Sim, haveria uma multa. Haveria uma multa. Proposta, Que é pelo atraso, né? Porque ele protocolou depois do prazo. exatamente. Foi isso, né? Não, senhor presidente, eu já em outras tantas vezes, mesmo que o atraso de um dia, entendo que é um atraso. Então, fica valendo a multa. No meu entendimento, é uma questão absolutamente objetiva, de prazo de prestação de contas. Então, eu não relevo a multa, haja vista pouco prazo excedente de um dia, mas é um prazo excedente. Relator, pela ressalva. Na verdade, eu, pessoalmente, eu acataria o bom senso pela não multa. Mas, tendo em vista que não altera muito, Não, é que, eu acompanho. presidente, eu faço a seguinte análise. Tem 120 dias para prestar contas. Presta contas no 100º, 21º dia. Por um dia? Não, foi por 121 dias. A 121. Não. Não, Eu quero dizer o seguinte, tem 4 meses tem 120 para gastar. para prestar conta. Perfeito. É aquela história do aluno faltante, que fala assim, professor, o senhor está me reprovando por uma falta. Não, não foi por uma falta, você teve 26 faltas, você podia ter 25. Eu estou te reprovando por 26 faltas, não é por uma falta. Uma falta a mais daquelas que você podia ter. Então, Senhor relator, então, é pela aplicação da multa. É uma coisa difícil, porque, na verdade, eu penso, particularmente, que acontece. Às vezes pode acontecer por motivos alheios. Alheio, não chegou ao tempo certo aqui, estragou o carro, enfim, qualquer motivo. Então, eu penso que ser perdoável um dia, no meu entendimento. Então, o entendimento de Vossa Excelência, no caso, vai prevalecer, eu vou acompanhá-lo. Respeito o entendimento do conselheiro Ivan Bonilha, que tem o voto contrário, mas, em se tratando de Mato Rico, eu vou acompanhá-lo. Obrigado. O seguinte é o 207.330.12, regime próprio de previdência social de Palmeira, o interessado Luiz Carlos de Carvalho. Prestação de contas, exercício financeiro 2011, diretoria de contas municipais, após contraditório, concluiu que as contas estão regulares, ressalvando o item valores do ativo e ou passivo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade não confere. Sugeriu aplicação de multa para entrega da prestação de contas eletrônica com um atraso de 171 dias e fez recomendações ao município. O Ministério Público acompanhou a diretoria. Entendo que a ressalva indicada pode ser retirada aplicando a súmula 8 desta Corte, pois foi apresentado um novo balanço patrimonial. Quanto à sugestão de aplicação da multa em razão do atraso da entrega da prestação de contas eletrônica, entendo que o fato constitui obrigação do exercício seguinte à hora analisada. Mas, por economia profissional e com vista a simplificar os trâmites do tribunal, entendo que a multa pode ser aplicada no âmbito dessas contas, uma vez que o responsável é o mesmo que lhe foi assegurado
o contraditório e ampla defesa. Então, a proposta de voto é pela regularidade das contas ao senhor Luiz Carlos de Carvalho, presidente da entidade, imputando-se ao presidente a multa administrativa pelo atraso verificado com as recomendações feitas da Diretoria de Contas Municipais. Está em discussão. Aprovado. 253-76612, Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira. O interessado é Gilceu Amâncio dos Santos. Prestação de contas, exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais, após o contraditório, concluiu que as contas estão irregulares, pois não foi encaminhado ao relatório de controle interno ou não foram cumpridos os requisitos exigidos pela Instrução Normativa 65/2011. A unidade técnica ainda ressalvou que o responsável pelo controle interno não está cadastrado no tribunal. Sugeriu a aplicação de multa pelo atraso de 21 dias na entrega das contas. O Ministério Público também opinou pela irregularidade com a aplicação da multa. Quanto ao item, considero irregular a unidade técnica, quanto a esse item, que significa que não foi encaminhado o relatório de controle interno ou não foram cumpridos os requisitos exigidos pela Instrução 65, a unidade técnica ressaltou que, embora o relatório de controle interno tenha sido encaminhado, não foi demonstrado no mesmo que a prestação de contas foi encaminhada ao Poder Legislativo Municipal. Destaco aqui que, com base em instrução normativa, o controlador deve indicar a data de envio dos documentos à Câmara Municipal, mas que, da leitura do texto legal, extrai-se que apenas as contas apresentadas pelo Executivo Municipal estariam sujeitos à obrigatoriedade quanto ao item ressalvado. O responsável pelo controle interno não está cadastrado junto ao tribunal. O ponto central da questão está no fato de que o controlador interno que assina o relatório não é o mesmo que consta como responsável para o ano de 2011. Mas, nesse caso, não vislumbro impedimento algum quanto à assinatura, pois, considerando a transitoriedade da função, o controlador que estiver nomeado à época da elaboração do respectivo relatório é que deverá assinar tal documento. Assim, o voto é pela regularidade das contas do Sr. Gilceu Amâncio dos Santos, presidente do Instituto, com a aplicação da multa administrativa ao gestor em razão do atraso na entrega das contas. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas Prefeitura de Itaguajé. O interessado é Rubens Amorim. É uma prestação de contas de janeiro de 2011. Após o contraditório, Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade, ressalvando a falta de aporte para o regime próprio de Previdência Social. Fez ainda recomendações ao município. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica. E a proposta de voto é de emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor Rubens Amorim, prefeito, com as recomendações feitas pela diretoria. Está em discussão. Aprovado. Por último, presidente, eu tenho o processo de município de Francisco Alves. O processo é 192.490/2 e o interessado é o senhor Walter César Rosa. É uma prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Após o contraditório, a Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade, ressalvando a abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. Excepcionalmente, pois o limite para alterações orçamentárias autorizado pela LOA é de 15% e foi utilizado percentual de 15,03%. E, ressalvando que os valores do ativo ou passivo financeiro e permanente do balanço patrimonial do SIM-AM de contabilidade não conferem, fez ainda recomendações ao município. Também sugeriu a aplicação de multa administrativa pelo atraso de 153 dias na entrega do 6º bimestre do SIM-AP. O Ministério Público suscitou esclarecimentos em função da aparente afronta ao prejudicado 6, ao observar que não há registro de vínculo do contador com a municipalidade, bem como pelo fato do controlador interno ser ocupante do cargo de professor de 1ª a 4ª série, uma vez que, para ocupar a devida função, é necessário efetivo conhecimento sobre esta área de atuação. Primeiro, a Diretoria de Contas
Municipais destacou que o apontamento feito pelo Ministério Público é assunto tratado em procedimentos de auditoria e inspeção. E ressaltou que a Prefeitura, no ano de 2012, tomou as medidas necessárias para o enquadramento nas regras estabelecidas pelo pré-julgado referente ao cargo de contador. Quanto ao controlador interno responsável, nenhum documento foi enviado que comprove a sua formação, mas apenas foi verificado, em consulta ao SINAP, que ele ocupou o cargo de secretário de Administração e Planejamento de 2005 a 2007. O Ministério Público solicitou nova intimação do interessado para comprovar a formação alegada do responsável pelo controle interno. Foram prestados os devidos esclarecimentos. Diretoria de Contas Municipal entendeu não haver impedimentos legais à designação do servidor para exercer a função de controlador interno do município. O Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade das contas, pois considerou que a contratação do contador fere o pré-julgado 6 desta Corte. É o relatório. Em relação à segunda ressalva, considerando a manifestação da Diretoria de Contas Municipais de que, quando da publicação do balanço patrimonial, o mesmo ainda não havia sido encerrado e que foi constatada a consistência dos dados constantes do balanço patrimonial apresentado no contraditório, com os dados enviados através do SINAM, entendo que cabe a aplicação da súmula 8, considerando as impropriedades apontadas como sanadas. Quanto à questão envolvendo a afronta ao pré-julgado, considero que o fato pode ser convertido em ressalva, pois em situações similares cito os acordos 23.13.11, 13.66.12, 30.22/12 e o acordo do parecer prévio número 248/11 da primeira Câmara, e assim se posicionou essa casa. Assim eu voto, e é pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor Walter César Rosa, com a aplicação de multa administrativa em razão do atraso verificado com as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipal. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, que constava na minha pauta, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais colegas desta segunda Câmara. Agradeço ao conselheiro Caio Márcio. Com a palavra, conselheiro Ivan Leles Bonilha. Presidente e demais integrantes dessa sessão de Câmara, gostaria de início solicitar a Vossa Excelência, presidente, a retirada de pauta processos de prestação de contas do prefeito do município de Ourizona, protocolado sob o número 18.6619/12, exercício 2011, e das contas do prefeito do município de Guaratuba, protocolado sob o número 18.1790/12, exercício também de 2011, e assim também é processo de prestação de contas anual do Fundo Previdenciário Municipal de Paranapoema, protocolado sob o número 27.9105/11, com fundamento, todos com fundamento no artigo 448-A, incisos 2 e 3, que normatiza a juntada de documentos relevantes para o julgamento e que não puderam ter o seu acesso feito na fase instrutória. Então, senhor presidente, são essas as solicitações. Devidamente anotadas e os processos estão retirados. Prosseguindo, senhor presidente, processo 19.387/12, é um exame de legalidade de atos de concessão de pensão. A senhora Nancy Defune Flenick, viúva de Romualdo Flenick, que faleceu em 30 de agosto de 2011. O servidor percebia 2 benefícios de aposentadoria relativamente aos cargos acumuláveis de procurador de justiça, membro do Ministério Público, portanto, e professor de nível superior, cujos atos de concessão foram devidamente registrados neste tribunal em 91 e 2001,
foram juntadas as peças aos autos e, através do parecer da Diretoria de Atos de Pessoal, a DICAP, manifestou-se pela ilegalidade e registro dos atos de benefício previdenciário que concedem o pensionamento. O Ministério Público também assim se manifestou e, diante das opiniões, pareceres apresentados, tanto da DICAP, em que afasto multa e aplicação de ressalva em razão do atraso, ratificando os demais termos do opinativo anterior. Sendo assim, senhor presidente, do exame do processo, verifica-se que os atos da pensão observaram os requisitos previstos nas normas, inclusive a constitucional, e em relação ao atraso no envio da documentação a esse tribunal, considerando que a justificativa apresentada pelo órgão previdenciário não refletem situação imprevista, não há como afastar a incidência da multa pelo atraso. Desse modo, no sentido de julgar legal e conceder registro aos atos de concessão de pensão previdenciária, formalizados através de atos de benefício próprios, publicados no Diário Oficial do Estado, aplicando também a multa do artigo 87, inciso 3º, a linha A, que acabei de fazer referência, ao presidente do Paraná Previdência. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão? Aprovado. Requerimento de licença para exercício de cargo eletivo de vereador do município de Curitiba, nessa legislatura que iniciou em fevereiro deste ano, formulado pelo servidor Luiz Felipe Braga Cortes, matrícula 50690, ocupante do cargo de analista de controle do quadro de pessoal desse tribunal, com opção de remuneração, vencimentos e demais vantagens por esta Corte. As manifestações, tanto da DGP quanto da diretoria jurídica, bem assim do Ministério Público, é de aprovação ou deferimento do pedido, haja vista a comprovação da diplomação do vereador para o desempenho de tal cargo eletivo. Sendo assim, senhor presidente, eu voto pelo deferimento do que foi solicitado, ou seja, do pedido de licença, afastamento para exercício do cargo eletivo de vereador, no ano, a partir de fevereiro de 2013 até 31 de dezembro de 2016, ao senhor Luiz Felipe Braga Cortes, com opção de perceber a remuneração a que faz jus pelo cargo eletivo junto a este tribunal, cuja responsabilidade pelo pagamento permanece com esta Corte, restando prejudicada a remuneração que teria direito pelo cargo eletivo, e, bem assim, a expedição de ofício à Câmara Municipal de Curitiba, informando sobre esta decisão. Relatório com o voto. Está em discussão? Aprovado. Prestação de contas anual, processo 21.55.54/12, prestação de contas da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, exercício 2011, encaminhada pelo seu presidente, senhor Gabriel da Veiga Espíndola. É um orçamento previsto que totaliza R$ 774 mil. Primeiro exame, DCM levantou os seguintes pontos: no encaminhamento do balanço patrimonial, o que descumpriria uma instrução normativa desta Corte. Segundo, remuneração de agentes políticos acima do valor devido e atraso na protocolização da prestação de contas em 2 dias. Além disso, a unidade técnica sugere a aplicação das multas previstas no artigo 87 e 89, todas da lei complementar. Ao exercer o contraditório, a Câmara apresentou sua manifestação, conforme se verifica dos autos. Em tal oportunidade, se limitou a trazer uma cópia da Resolução 01/2011, que concede revisão salarial aos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo Municipal e outras providências.
o presidente da Câmara à época, senhor Antônio Ayrton Troque, embora regularmente citado, não fez exercício dessa oportunidade, conforme atesta a certidão nos autos. Após analisar a manifestação da Câmara, a DCM, em instrução final e conclusiva, manteve em parte os apontamentos de restrição e multa constantes da sua instrução inicial. Para justificar seu posicionamento, argumentou que, quanto ao não encaminhamento do balanço patrimonial, a unidade técnica esclarece que mantém a restrição, pois o documento que ainda falta, não foi apresentado por ocasião do contraditório e porque o interessado não justificou a sua ausência. Quanto à remuneração de agentes políticos, a unidade manifestou-se que, analisando a resolução 01/2011, apresentada pelo interessado, entende esclarecido e superado o vício detectado na remuneração dos agentes políticos. No entanto, subsistiria uma irregularidade quanto ao vereador Wilson Sebastião Tavares dos Santos, pois o motivo de sua posse não foi informado, não sendo esclarecido a vaga de quem ele ocupou, substituição ou sucessão. E, por fim, quanto ao atraso de 2 dias na prestação de contas, considerando a não apresentação de elementos capazes de justificar o atraso, ou que possam, de algum modo, elidir o prazo estabelecido normativamente, a unidade técnica ratifica sua gestão de multa. Por sua vez, aderindo a esse opinativo, o Ministério Público manifesta-se pela irregularidade das contas e adoção das medidas sugeridas pela DCM, exceto no que respeita à remuneração dos agentes políticos, que restou justificado pela Câmara Municipal, com a apresentação da resolução. As demais restrições levantadas subsistem, como o caso do não encaminhamento do balanço patrimonial e a extemporaneidade das contas. De toda sorte, aqui, ainda que tal resolução tenha justificado a questão da remuneração dos agentes políticos, a irregularidade quanto ao vereador Wilson Sebastião Tavares dos Santos ainda persiste. Como observou a DCM, o motivo de sua posse não foi informado, não sendo esclarecido a vaga de quem ele teria ocupado. A esse respeito, a unidade técnica apontou que o valor indevidamente recebido pelo Sr. Wilson foi de R$ 2.426,10, o que deve ser objeto de restituição devidamente atualizado pelo então presidente da Câmara e ordenador de despesa, Sr. Antônio Ayrton Troque. Quanto às multas sugeridas, anoto o seguinte. Primeiro, multa proporcional ao dano, com base no parágrafo 2º do mesmo artigo 89, entendo razoável que ela seja arbitrada em seu percentual mínimo, 10% sobre o valor do dano, R$ 2.426,10, pois o montante pago indevidamente não foi substancial e porque, além disso, o gestor incidiu em apenas mais uma irregularidade, o atraso das contas. A multa do atraso das contas, conforme observou a unidade técnica, não respeitaram o prazo normativo, o encaminhamento só ocorreu em 4 de abril e o interessado sequer apresentou justificativa a respeito. Por tal razão, a multa sugerida revela-se apropriada. E, por fim, a multa por irregularidade sem imputação de débito. A irregularidade decorrente da ausência do balanço financeiro não implica imputação de débito e, portanto, a aplicação da multa, nesse caso, revela-se adequada. Ante o exposto, acolhendo as manifestações da unidade técnica e do Ministério Público, voto, com fundamento no artigo 16, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar, pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Novas Laranjeiras, exercício 2011, em razão do não encaminhamento do balanço patrimonial e do pagamento injustificado ao vereador Wilson Sebastião Tavares dos Santos. Também a determinação de que o então gestor, senhor Ayrton Troque, recompõe o erário municipal no montante de R$ 2.426,10, pago indevidamente ao senhor Wilson Sebastião Tavares dos Santos. E também a aplicação das multas, que proporcional ao dano dos R$ 2.426,10, multa pelo atraso na prestação de contas e multa por irregularidade sem imputação de reparação ou débito. É o relatório com o voto. Está em discussão? Aprovado.
Processo 1854-8512, é a prestação de contas do prefeito do município de Sertanópolis, relativo ao exercício 2011, responsabilidade de Reinaldo Ramos Reis. O orçamento desse município é de R$ 24.571.000, de acordo com a lei orçamentária. A DCM evidenciou algumas restrições, que são, primeiro, percepção de subsídios acima do valor devido pelo vice-prefeito, ausência de juntado de resolução e do parecer do Conselho Municipal de Saúde. Além disso, foi sugerido pela DCM recomendação, ou recomendou a DCM, em razão da falta de efetividade no cumprimento do PPA e LDO. No contraditório, o responsável encaminhou a resolução e o parecer do Conselho Municipal e a cópia da ata de transmissão de cargo de prefeito ao vice, senhor Aleocídio Balzanello, referente ao período de 4 de julho a 2 de agosto de 2011, por motivo de férias do titular, atestando, portanto, a regularidade do subsídio recebido ao maior durante o exercício 2011. Diante das justificativas, DCM entendeu que os apontamentos iniciais poderiam ser afastados, manifestando-se pela emissão de parecer prévio pela regularidade. Do mesmo modo, foi o entendimento do Ministério Público e, desse modo, ante tudo o que já indiquei, em consonância com a súmula número 8 deste tribunal, voto pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do prefeito do município de Sertanópolis, senhor Reinaldo Ramos Reis, relativo ao exercício financeiro de 2011, em razão da regularização durante a fase instrutória do apontamento relativo à ausência do parecer e resolução do Conselho de Saúde, com recomendação para que sejam adotadas melhores práticas de gestão, no sentido de conferir efetividade à LDO e ao PPA. Relatório com o voto, presidente. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, finalizei a pauta. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Eu inicio minha pauta com prestação de contas municipal, processo 169.225/2010, contas do senhor Fábio Lopes Sampaio, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti, no exercício financeiro de 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas acompanha essa manifestação. Aqui, senhores conselheiros, o que foi levantado posteriormente foi a questão da ocupação do cargo de contador no município naquele exercício. No município não, no Instituto de Previdência, naquele exercício. E no âmbito desse levantamento, a Diretoria de Contas Municipais informou que, consultando a base de dados do sistema SINAP, no rol de servidores do Instituto de Previdência de Arapoti, incluindo efetivos e comissionados, não foi localizado o registro do senhor João Carlos Ribeiro, indicado como contador responsável pela entidade na prestação de contas do exercício de 2009. Houve intimação do gestor responsável pelo exercício e do gestor atual do Instituto de Previdência. Eles não se manifestaram. A Diretoria de Contas Municipais entende que o item, como não constou no rol de verificação da análise de prestação de contas do exercício 2009, entende que esse apontamento não deve ser considerado para análise de mérito, e o Ministério Público de Contas entende dessa forma. Eu apresento o voto divergente, entendendo que o assunto foi levantado e pode ser apurado naquele exercício, como em outros
processos, considerei que para o exercício de 2009 a falha não seria razão de irregularidade das contas. Eu proponho, então, a regularidade com ressalva das contas do gestor, senhor Fábio Lopes Sampaio, determinação ao atual presidente do Instituto de Previdência para que adote as medidas cabíveis para a observância dos incisos 2 e 5 do artigo 37 da Constituição e aplicação de multa do artigo 87(1)B da Lei Complementar ao senhor Fábio Lopes Sampaio, gestor no exercício de 2009, e ao senhor Idinei Antônio da Silva, gestor que foi inquirido a apresentar justificativas, da mesma forma que o gestor do exercício, e não as apresentou a esse tribunal. Em discussão. Aprovado. Tenho o processo seguinte, que se encontra adiado, é o 2366-2008, é um consórcio, um processo relativo às contas do gestor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema de Colorado, senhor João Batista dos Santos. O gestor apresentou novos documentos. Eu entendo que, em face da natureza da irregularidade que permanece, o processo deva ser retirado de pauta para manifestação da unidade técnica. Não havendo objeção, retirado. Tenho tomada de contas ordinária, processo 628.320/2007, município de Godoy Moreira. Eu solicito adiamento desse processo, senhor presidente. Adiado. Na sequência da pauta, tenho... Aliás, esse de Godoy Moreira, senhor presidente, eu posso voltar atrás no meu pedido e relatá-lo? Na verdade, eu tinha uma anotação aqui, mas eu já havia elucidado minhas dúvidas em relação a esse processo. Vossa Excelência é o relator do processo e todos estão ansiosos para ouvi-lo. Muito obrigado. Então, o processo 628.320/2007, que trata de tomada de contas ordinária instaurada em cumprimento ao Acórdão 2113 de 2008 da Segunda Câmara. Nesse acórdão, eu era o relator do processo de prestação de contas de transferência voluntária, aquele processo relativo à apresentação de documentos pelo prefeito de Godoy Moreira, no caso, o senhor José Antônio Cesário, documentos relativos aos repasses efetuados pelo município às entidades não governamentais no exercício financeiro de 2007, conforme ofícios circulares que foram emitidos em 2007 e 2008 pela Diretoria de Contas Municipais, Diretoria de Análise de Transferência e Diretoria Geral desse tribunal. O processo, então, foi apreciado no acórdão referido e, como relator, fui vencido por voto apresentado por conselheiro, que, então, expressou convicção pela conversão do expediente em tomada de contas ordinária. Foi seguido por unanimidade pelos julgadores, cabendo ao município, aqui faço referência ao voto que foi aprovado, cabendo ao município, de acordo com as determinações do relator, solicitar as prestações de contas dos recursos em exame, bem como os demais documentos justificativos que se mostrarem pertinentes, consoante a disposição do artigo 235 do Regimento Interno. O que foi levantado naquela ocasião foi que o conjunto de convênios formalizados com a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Godoy Moreira configuram, a princípio, verdadeira terceirização indevida das competências municipais, posto que a execução do Programa Saúde da Família passou a ser responsabilidade da entidade referida e que as suas despesas de pessoal passaram, ao menos em parte, a serem suportadas pelo erário municipal. O outro apontamento foi de que os convênios 2 de 2007, formalizado com a PMI, e 4 de 2007, formalizado com a APAI, apresentam como beneficiária final a mesma creche municipal Cantinho Feliz, sendo necessário esclarecer qual entidade seria a gestora da instituição, a fim de confirmar se houve ou não o repasse indevido. Embora vencido no acórdão, continuei como relator das contas, da tomada de contas, e
determinei que a Diretoria de Análise e Transferências adotasse as providências previstas no acórdão. A unidade promoveu a citação do município de Godoy Moreira, na pessoa de seu então prefeito, o senhor Primes de Oliveira, a fim de que fossem prestadas as contas dos recursos públicos repassados às entidades não governamentais no exercício de 2007, bem como para que fossem prestados esclarecimentos relativos aos itens 7 e 8 da decisão. O gestor apresentou justificativas, esclarecimentos. A Diretoria de Análise e Transferências fez a análise da manifestação do gestor, apontando o seguinte, que os aqui faz referência à justificativa. O gestor justificou que os municípios pequenos sofrem com a limitação na sua capacidade de prestar serviço de saúde à comunidade, pois não dispõem de estrutura, aparelhamento, nem pessoal qualificado para tanto, razão pela qual contam com a colaboração das entidades as quais não figuram como beneficiários de repasse, aplicando-os integralmente no atendimento à população local. Afirmou quanto aos convênios número 2 de 2007 com a PMI e número 4 de 2007 com a APAI, que apresentam como beneficiária final a mesma creche municipal, que ambos têm por objetos a transferência de recursos oriundos do governo federal, no qual o município figura tão somente como ente recebedor e transferidor. Afirmou em relação ao convênio 4 de 2007 com a APAI que esse possui objeto distinto daquele firmado com a PMI e que, por engano, foi enviado instrumento de repasse contendo erro de digitação, engano corrigido conforme novo termo enviado e respectiva publicação. A unidade concluiu que os documentos e justificativas enviadas sanam as irregularidades apontadas na proposta de voto referida. Considerando que foi apresentada a declaração de utilidade pública, era um dos motivos da ressalva das manifestações anteriores, permanece como motivo de ressalva a ausência de certidões liberatórias do Tribunal de Contas do município referentes às entidades APMI e APAI. O Ministério Público acompanhou essa manifestação, seguiram-se nova apresentação de documentos e, em razão desses documentos que foram apresentados, a Diretoria de Análise e Transferências entendeu, ao final, que haviam sido regularizados os itens de ressalva, então opinou pela regularidade das contas, no que foi seguido pelo Ministério Público de Contas. O processo, no entanto, retornou para nova manifestação da Diretoria de Análise e Transferências, tendo em vista que, em uma dessas ocasiões, o município de Godoy Moreira havia manifestado, como já dito, que os recursos em relação aos convênios 2 de 2007 e 4 de 2007 seriam provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E, nesse caso, não havia sido analisado esse item pela instrução, assim como não havia sido analisada a questão da formalização com a PMI de 2 convênios, um em 1º de fevereiro de 2006 e outro em 3 de maio de 2007, quanto que nesses 2 convênios estabeleciam na cláusula 4ª dos seus termos que a PMI obrigava-se a gerenciar as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância sanitária, epidemiológica e controle de doenças, e B, implantar as equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde, com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde. Consta também nessa cláusula 4ª dos termos de convênio, incrementar a obrigação da PMI de incrementar ações básicas de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, desenvolver ações básicas de investigação epidemiológica e ambiental, de diagnóstico de situações epidemiológicas e ambientais de risco e de ações de controle, eliminação e erradicação de agentes de agravos e danos à saúde. Consta ainda que, no desenvolvimento de suas ações, a entidade deveria obedecer rigorosamente ao cronograma de atividades e às diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, gestora do SUS na esfera municipal de governo. Aqui
na manifestação que encaminhei à Diretoria de Análise de Transferências, fiz referência a um parecer exarado no processo 95300-2010, da lavra do procurador Gabriel Guilherme, em que aponta, em relação àquele caso, que haveriam óbices legais para a contratação de agentes comunitários de saúde por parte da entidade, situação que deve ser examinada, que deveria ser examinada pela instrução. A Diretoria de Análise de Transferências destacou inicialmente o caráter inovatório das prestações de contas realizadas a respeito das transferências voluntárias municipais ocorridas no exercício de 2007. Apontou, ao que tudo indica, aqui faço referência literal, nesse contexto, ao que tudo indica, a questão envolvendo a origem, governo federal, dos recursos repassados pelo município de Godoy Moreira não fez parte do escopo de análise implementado por essa diretoria. Esse tipo de transferência, onde o município figura como espécie de intermediário entre a União e a entidade privada que executa as ações, tem gerado certa polêmica nesse tribunal, inclusive com decisões conflitantes sobre a competência dessa corte em julgar essas contas. Atualmente, essa DAT mantém o entendimento que compete ao TCE-PR a referida fiscalização, conforme versou a informação número 1171 de 2012, peça do processo 197-180 de 2009, cujo posicionamento não discordou ao acórdão 3.115 de 2012 da primeira Câmara. Apesar disso, aqui prossegue a manifestação, há de se considerar que a fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas da União e pelo repassador dos recursos ao município não deixa de existir. Pelo contrário, elas devem se complementar. O TCU ou o próprio órgão repassador poderão observar, por exemplo, se a execução do programa federal poderia ter sido delegada pelo município à entidade privada. A título de informação, sabe-se que uma série de programas como o Pró-Jovem e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, permitem que o município celebre convênios com entidades privadas para sua execução, desde que observadas determinadas condições. Ou seja, para se concluir se a transferência dos recursos federais foi irregular, teria que se analisar o convênio entre o município de Godoy Moreira e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além de todo o regramento vigente à época para os convênios federais, o que aí sim poderia gerar conflito com a fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas da União. Também foi questionado pelo ilustre relator a questão da contratação dos agentes comunitários de saúde através de entidade privada, nos termos dos itens 8 e 9 abaixo transcritos. Sobre os mencionados convênios, dos quais a prestação de contas encontra-se a peça 12, não se verificou o pagamento de agentes comunitários de saúde. As despesas com pessoal constantes nos demonstrativos resumem-se ao senhor Takeo Sato, médico, e a senhora Luciana Bonfim dos Santos, dentista, conforme demonstram as consultas feitas ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNES. Nesse caso, com base nos fatos e informações apuradas até o momento, essa diretoria informa que não há alterações em seu entendimento exposto pelas instruções anteriores pela regularidade das contas. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, considerando a notícia trazida aos autos e atestada em outro expediente, autos 95300-2010, no sentido de que a entidade intermediadora de contratação de agentes comunitários de saúde está impedida de fazê-lo, pugna pela desaprovação das contas com imputação das sanções de lei, além da necessidade premente de revisão do escopo da DAT, a fim de incluir questões como aquelas discutidas nos presentes autos, sob pena de tornar inócuas e incompletas futuras instruções processuais. É a conclusão do Ministério Público de Contas e é o relatório. Está em discussão? Senhor presidente, o voto... falta o voto? Falta o voto. Vamos o voto, eu refleti bastante sobre esse processo e, na verdade, pelo que relatei, as transferências que são, com exceção de um convênio que foi formalizado com a APMI, as transferências elas decorrem de, pelo que consta na documentação, decorrem de recursos em relação a 2 convênios do Ministério do Desenvolvimento Social, em relação a 2 convênios, outros 2 convênios
do Programa Saúde da Família. A questão aqui é, primeiro, considerar se o tribunal teria competência para dizer sobre a regularidade das contas desses convênios, ou ainda, num aspecto mais amplo, sobre a possibilidade do gestor do município firmar convênios como esses dois com a PMI, em que prevê, e isso está bem claro em outros documentos do processo, prevê que essa entidade seria responsável pela implantação das equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde. Esse parecer que foi referido, que consta em outro processo, ele é um parecer bastante extenso e que, tirando situações relativas àquele processo, faz a menção a uma portaria que foi editada em 1997, em 18 de dezembro de 1997, e que estabeleceu normas e diretrizes do Programa Saúde da Família, e assim como do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. E verifiquei, segundo esse parecer, que reproduz partes dessa portaria, que, no caso do Programa Saúde da Família, haveria a obrigação do município de selecionar, contratar e remunerar os profissionais que integram as equipes de saúde da família. No caso, a Diretoria de Análise e Transferência, ela faz a menção, fez a análise da documentação que foi apresentada e faz menção a que não teria havido a contratação de agentes comunitários de saúde no âmbito desses dois processos, mas sim apenas de um médico e de uma dentista. Eu entendo que essa circunstância deva ser esclarecida e aqui a minha proposta de voto é no sentido de que o colegiado aprove a citação do gestor responsável pela transferência desses recursos naquele exercício de 2007, transferências decorrentes de convênios firmados em 2006 e 2007, e que ele, então, justifique a desobediência a essas normas do Programa Saúde da Família, e o tribunal, por essa ocasião, analise com maior profundidade essa questão da sua competência, porque, a meu ver, a manifestação da Diretoria de Análise e Transferências, ela é um tanto contraditória, e mesmo quando faz referência a um acordo que teria acatado o seu posicionamento, no sentido de que haveria a competência do tribunal para fiscalizar esses convênios cujos recursos seriam repassados meramente pelos municípios meramente como intermediários, esse processo, esse acordo que a unidade técnica faz referência, ele não abordou essa questão e apenas seguiu a instrução indo pela regularidade daquelas contas, mas sem fazer uma análise extensa dessa questão. A unidade técnica faz referência que há uma controvérsia nesse tribunal e eu não me lembro dessa controvérsia se dar nos termos da Diretoria de Análise e Transferência. Então, para que essa matéria seja revista e tendo em conta também que seguir à risca o acordo no qual fui vencido, eu faço essa proposta para que o colegiado aprove a citação do senhor José Antônio Cesário e as explicações no contexto do que relatei. Está em discussão. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o relatório sempre minudente e minucioso do auditor Tiago, e também constatando aqui a divergência de opiniões em que setores
técnicos se manifestam pela regularidade, outros já entrando mais a fundo no impedimento da entidade que intermediou os recursos e agora, por fim, na dúvida que ele próprio suscita da competência desta Corte, eu peço vistas do processo. Não havendo objeção, vistas ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, na sequência da minha pauta, eu tenho alguns processos adiados, solicito que assim permaneça. Estão. E adentro nos atos de inativação. Primeiro processo da pauta, é um processo que me foi devolvido pelo conselheiro Ivan Bonilha, o processo 405-216 de 2011. Já havia relatado esse processo anteriormente e, na verdade, os processos, alguns dos processos seguintes tratam da mesma matéria, então, sendo possível, gostaria de fazer um relato geral. Os processos seguintes são o 688-129 de 2011, que se encontrava adiado, 23066 de 2012, também adiado, e o último processo da pauta, 717630 de 2012, que também me foi devolvido nessa data pelo conselheiro Ivan Leles Bonilha. Em discussão, conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, até retomando e justificando o pedido de vistas e trazendo como resultado o que refleti após, é que são processos em que o auditor aponta como desconcerto a ausência da indicação da remuneração, ou melhor aqui no caso, dos proventos. E até fui atrás do parecer que o auditor cogitou na sessão que tratou do processo da Procuradoria-Geral do Estado a respeito da obrigatoriedade ou não da constância do valor dos proventos no ato aposentatório. E vi, para minha surpresa, que o parecer é da minha passagem na Procuradoria, que afirmava e defendia a desnecessidade de se constar o valor dos proventos no ato de aposentadoria, dos atos de aposentadoria levados a efeito antes da vigência da Lei de Acesso à Informação, o que se deu em 12 de maio do ano passado, 12 de maio de 2012. E após esse prazo, eu sei que também se reavivou a discussão e a Procuradoria parece que segue com o entendimento próprio, mas, de todavia, não é esse o caso dos autos que o auditor enfilera para relatar conjuntamente. O caso dele é de atos de inativação anteriores à vigência da Lei de Acesso à Informação e que, portanto, de minha parte, contam com a compreensão da ausência de se constar ali no ato o valor dos proventos. Portanto, contrariamente ao entendimento do auditor, eu sou pela aprovação dessas aposentadorias. Senhor relator. Senhor presidente, essa questão, na verdade, eu também sou, e os votos que apresentei são no sentido do registro desses atos. Eu quero crer que a única diferenciação em relação... Então eu estudei tudo isso para concordar com o auditor. Então vamos registrar. Não, senhor conselheiro, na verdade eu quero crer que talvez a divergência, talvez não, muito provavelmente seria em relação a se imputar a multa pela inobservância da instrução normativa dessa Corte ou não. Então, concordo com a manifestação da unidade técnica. Em todos esses processos, elas são no sentido do registro dos atos de concessão de aposentadoria,
mas também nesses processos, com exceção de um dos processos, são pela imputação de multa ao gestor da Secretaria de Estado da Administração, que não, mesmo instigado a corrigir o ato, não o fez. E aí eu refiro que a instrução desse tribunal é uma instrução anterior à própria edição da Lei de Acesso à Informação, e essa instrução, a meu ver, inclusive foi ratificada no exercício passado, em 2012, é uma instrução de 2010, e nesse sentido, a instrução 46 de 2010, nesse sentido eu creio que já havia determinação desse tribunal, aprovada devidamente pelo colegiado, e não houve observância em relação a essa questão. Então, em todos esses processos, a proposta que apresento é no sentido do registro do ato com a aplicação da multa do artigo 87, 3F, ao gestor que não atendeu, quando devidamente intimado, a instrução normativa dessa Corte. Senhor Procurador. Senhor Presidente, não para polemizar, mas esse fato também tem sido debatido bastante entre os procuradores, e o grupo de procuradores acabou adotando um entendimento que realmente a lei, né, e assim dá para compreender que às vezes vem alguns processos que são de outras datas, que pede aplicação de multa, outras não, mas que efetivamente a multa seria, digamos, aplicável após a edição da Lei de Acesso à Informação, seguindo como foi exposto pelo conselheiro Bonilha, né? Mas só para título de esclarecimento, inclusive para compreender, né, eventualmente um ou outro parecer que acaba apontando a aplicação de multa fora dessas hipóteses, mas estamos buscando uniformizar, né, o entendimento da aplicação desta multa nesses casos, segundo esse entendimento. Pelo que eu entendi, o conselheiro Bonilha é pelo registro sem aplicação da multa. Senhor presidente, ainda ressaltando, eu fiz uma consideração a respeito do tema central, ou seja, a legalidade, que eu considero legal, a não publicação no ato de aposentadoria até a data de 12 de maio de 2012, ocasião em que passou a vigorar a Lei de Acesso à Informação, das aposentadorias que foram levadas a efeito, publicadas sem o valor dos proventos. Por consequência, se sou favorável ao tema principal, o tema secundário fica engolfado pelo tema principal. Se considero regular o ato de inativação sem os proventos, por via de consequência, decorrência lógica, inafastável, imprescindível, que também a multa não seja aplicável. Conselheiro Caio Márcio. Conselheiro Bonilha. Então está aprovado o voto do conselheiro Bonilha. Senhor presidente, bom, o relator também é pelo registro, mas sem aplicação da multa. Mas Vossa Excelência tem a palavra. Eu só gostaria de fazer alguns comentários adicionais. Na verdade, o conselheiro Bonilha pediu vistas desses autos, desses dois processos, e naquela ocasião o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca fez, até antes do conselheiro Bonilha solicitar a vista dos processos, ele fez uma intervenção no sentido de que essa questão tem sido objeto de bastante discussão pelos auditores e junto a isso também o Ministério Público de Contas e a unidade técnica. E naquela ocasião, se eu não me engano, a doutora Célia colocou que o próprio Ministério Público de Contas, aí o doutor Maico que me corrige se eu estou enganado, reviu seu posicionamento no sentido de não considerar como data para efetiva cobrança dessa obrigação que foi instituída por essa Corte em 2010, não o início da vigência da Lei de Acesso à Informação, mas sim uma decisão do Supremo Tribunal Federal, salvo engano. Então, eu estou colocando isso para acentuar que essa questão realmente é muito controversa. A própria argumentação que vem da Secretaria de Estado, que se baseia numa informação que
que saiu da Procuradoria-Geral do Estado, ela pondera sobre alguns princípios, a questão da intimidade do indivíduo, e eu entendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal ela veio apenas confirmar uma obrigação que já havia e que havia sido devidamente instituída no âmbito desse tribunal. E apenas gostaria de fazer o último registro de que há um argumento que eu considero absolutamente falho, que é feito em alguns processos pela Secretaria, no sentido de que a segurança do servidor estaria afetada. E há uma relutância da Secretaria de Estado de Administração em observar essa norma do tribunal, que, como disse, foi instituída em 2010 e foi reforçada no exercício passado. No entanto, as pensões que são concedidas diretamente pela Paraná Previdência, nessas pensões o valor dos proventos consta e é publicado, ao contrário das aposentadorias em que, no ato da Paraná Previdência relativo às aposentadorias, nesse ato consta o valor, mas não é publicado. E no ato da Secretaria de Estado da Administração não consta o valor. Apenas há uma remissão aos cálculos. Então, eu mantenho o posicionamento no sentido de que deva ser aplicada a multa ao gestor responsável que não observa a norma dessa Corte. Está registrado, Excelência, a proposta do conselheiro Ivan Bonilha foi a vencedora. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar, por último, então, da mesma forma que já houve no outro processo, também em relação a multas, mas processo de prestação de contas municipais, que a assessoria do conselheiro Bonilha me encaminhasse um texto para que eu possa incluí-lo nos acordos dos quais serei responsável pela lavratura. Conselheiro Bonilha. Desde que eu esteja participando da sessão. Né? Porque o voto vencedor é do conselheiro Bonilha. Para mim é melhor. A responsabilidade do acórdão é dele. Constará apenas a manifestação de Vossa Excelência em voto que é pelo registro com multa. O vencedor é o voto do conselheiro Bonilha pelo registro sem aplicação da multa. Desculpe, então, conselheiro Bonilha, desculpe o senhor presidente. Eu apenas raciocinei porque numa outra situação próxima eu fui vencido, eu não votei pela não aplicação de multa e fiquei com a lavratura do acordo no qual houve a aplicação de multa. Então, eu retiro, para mim, está de bom tamanho. Está retirado, agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta, o protocolo 925-6209, Unespar, Campo Mourão, 2008-2011, implementação de infraestrutura de pesquisa e ensino, diretoria de análise pela regularidade com ressalva, aplicação da multa pela insuficiência de documentos, o Ministério Público também pela regularidade com ressalva e aplicação da multa de R$ 1.382,28 ao senhor Éder Rogério Stella, conforme 87 4G da Lei Complementar. E esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 147-3413, requerimento formulado por servidora Fátima Nogueira, solicitando a averbação de tempo prestado à Secretaria de Estado da Comunicação, à Diretoria de Gestão pela averbação de 3 anos, 4 meses e 23 dias, ou 1.238 dias. Diretoria Jurídica opina no mesmo entendimento, 3 anos, 4 meses e 23 dias, para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e adicionais. Assim também opina o Ministério Público. E a proposta do relator é no mesmo sentido, pelo deferimento da averbação, para todos os efeitos legais, de 3 anos, 4 meses, 23 dias. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 133, 779, Câmara Municipal de Marechal
Cândido Rondon, a Diretoria de Contas pela regularidade das contas. O Ministério Público faz manifestação a exemplo do que já fez em outros processos, já julgados por esse plenário, e a diretoria ainda lembra que o gestor atendeu aos ditames legais e principiológicos que regem a administração pública, em especial os princípios da moralidade e legalidade. Ainda mostro que já houve decisão na primeira Câmara, relator o conselheiro Fernando Guimarães, que julgou regulares as contas no mesmo sentido. E esta é a proposta do relator pela regularidade das contas de Marechal Cândido Rondon, 2011, responsabilidade de Hilário Hofstadter. Está em discussão, está aprovado. 144, 703-12, Câmara Municipal de Campo Magro, também a matéria no mesmo sentido do anterior e de outros aqui julgados. A Diretoria de Contas Municipais é pela regularidade, não atendendo à solicitação de busca de novos documentos, conforme proposto. Lembra o acórdão 538-13 da primeira Câmara, e a proposta do relator acompanha a diretoria pela regularidade das contas de Campo Magro, Câmara Municipal, 2011, responsabilidade de Odair de Paula Cordeiro. Está em discussão, está aprovado. 151, 645-12, Câmara Municipal de Loanda, também a mesma matéria, Diretoria de Contas Municipais pela regularidade, repete e reprisa a manifestação do procurador que solicitava novas informações em diligência. Está aqui o acórdão 538-13 do conselheiro Fernando Guimarães, que não acatou aquela proposta, e o relator propõe a aprovação das contas de 2011 da Câmara Municipal de Loanda, responsabilidade de Luiz de Almeida Leão. Está em discussão, está aprovado. 198, 951-12, Câmara Municipal de Jaboti, 2011. DCM, regularidade com ressalva, Ministério Público acompanha, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 200, 549-12, Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, contas de 2011 da Câmara Municipal, responsável Roque Scana Capra. DCM pela regularidade, é matéria também onde há manifestação do Ministério Público, conforme as anteriores. Repito aqui o acórdão 538-13 da primeira Câmara, e a proposta do relator é pela regularidade. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 155, 225-12, contas de 2011 de Bandeirantes. A DCM, regularidade com recomendação. O Ministério Público também faz recomendações, e a proposta do relator é pela regularidade, repete as recomendações. Exercício de 2011 de Bandeirantes, responsável Celso Benedito da Silva. Está em discussão, está aprovado. A palavra está livre. Neste dia dedicado a Santa Rita de Cássia, agradeço a presença de todos e também a Santa Rita. E a próxima reunião desta segunda Câmara está marcada para quarta-feira, às 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.